Fala, trader! As CBDCs não podem ser falsificadas, podem ser rastreadas e podem ser usadas para várias medidas de impulso econômico, mas potencialmente às custas da privacidade e das liberdades básicas. As CBDCs podem prejudicar as empresas de pagamento ao contorná-las e os bancos ao privá-los de uma fonte barata de financiamento. As CBDCs podem substituir as criptomoedas se os governos promoverem as suas como alternativa, mas essa repressão poderia ter consequências negativas se os usuários preferirem o anonimato das criptos. Meu nome é Marcos Praça, analista da Zero Markets, e se você é novo no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e é muito importante que você deixe um like a partir de agora. Ajuda muito o canal, pessoal. Deixa um like aí. Bora pro vídeo. Com a crescente aceitação das criptomoedas, não pode ser uma surpresa que os governos estejam explorando versões digitais de suas próprias moedas. Embora essas possam trazer benefícios potenciais, também suscitam preocupações com privacidade e liberdade. Além disso, sua implementação pode representar desafios para empresas fintech, grandes bancos, a indústria de criptomoedas e, se você está investindo em alguma delas, sua carteira de investimentos. Bom, vamos começar do início. O que são os CBDCs? Uma moeda digital de um banco central, ou CBDC, é uma forma digital de uma moeda fiduciária tradicional de um país. Pense talvez como dólares digitais ou, como já está sendo implementado na China, o Yuan digital. Então, em vez de imprimir ou cunhar dinheiro físico, o Banco Central emitiria moedas eletrônicas garantidas pela fé do crédito do governo. Para deixar claro, usar essa moeda digital não é a mesma coisa que pagar com cartão de crédito ou aplicativos de pagamento como você faz agora. Esses são apenas meios de movimentar dinheiro eletronicamente. Uma CBDC transforma realmente o dinheiro em um código de computador. De acordo com o Banco Central de Compensações Internacionais, 93% dos bancos centrais do mundo iniciaram estudos sobre moedas digitais e 15 CBDCs devem circular publicamente até 2030. Alguns dizem que isso é um sinal de que os bancos centrais estão essencialmente lutando contra o controle de seus sistemas monetários, com o mercado de criptomoedas se tornando mais desafiador para as moedas fiduciárias e ameaçando as ferramentas nas quais os banqueiros centrais dependem para controlar suas economias. Mas, no fim das contas, quais são os benefícios das CBDCs? Existem muitos. Elas não podem ser falsificadas e facilitam para os governos detectar atividades criminosas e rastrear fluxos de dinheiro. E como as CBDCs têm o mesmo valor que suas versões de papel, espera-se que sejam muito menos voláteis do que as criptomoedas. Elas também devem permitir transferências de dinheiro instantâneas e baratas, inclusive entre fronteiras, que poderiam impulsionar a atividade econômica, além de dar às pessoas sem acesso ou com acesso limitado ao sistema financeiro uma melhor inclusão. Mas o que não é imediatamente aparente do ponto de vista do consumidor é quanto seria mais simples para os governos implementarem rapidamente medidas de impulso econômico. Se as CBDCs estivessem em vigor durante a pandemia, por exemplo, as autoridades poderiam ter distribuído pagamentos de estímulos de forma mais rápida e fácil, depositando-os diretamente nas carteiras digitais das pessoas. Além disso, como o dinheiro digital pode ser facilmente rastreado, permitirá às autoridades avaliar melhor se esse tipo de política fiscal está funcionando ou não. O mesmo vale para a política monetária, que é o processo pelo qual o Banco Central controla o fornecimento de dinheiro para promover a estabilidade de preços e o crescimento econômico. Finalmente, as CBDCs podem ser programadas. A China testou datas de expiração para seu Yuan digital para incentivar os usuários a gastá-los rapidamente. Muito útil em momentos em que a economia precisa de um impulso. E talvez ainda mais importante, o Banco Central da Inglaterra disse que a Libra digital permitiria aos pais programarem a mesada de seus filhos para que eles não pudessem comprar doces com elas. Bom, parece promissor. Mas agora, quais são as desvantagens das CBDCs e o que pode ser feito sobre elas? O dinheiro programável, que é muito rastreável, parece ótimo, mas aí reside o maior argumento contra as CBDCs. Elas dariam poder sem precedentes aos formuladores de políticas, permitindo-lhes rastrear os gastos das pessoas em tempo real e manter um registro de todos os movimentos de dinheiro em suas economias. Isso gera um importante debate sobre privacidade e liberdades básicas. É o que torna a ideia controversa, com alguns indo tão longe a ponto de pedir uma proibição total. A questão é que muitos dos seus problemas podem ser efetivamente resolvidos com uma implementação adequada.
Isso depende crucialmente de dois princípios principais. Em primeiro lugar, a introdução de uma moeda digital deve ser um complemento e não uma substituição para as notas bancárias físicas, dando às pessoas a opção de usar dinheiro em espécie se desejarem. E é importante que os governos garantam explicitamente que as notas bancárias continuarão sendo um método de pagamento amplamente aceito. Em segundo lugar, o design de uma moeda digital deve priorizar a privacidade. Assim como o dinheiro em espécie, transações com dólares digitais não devem exigir identificação, uma conta bancária ou a divulgação de informações pessoais para atividades financeiras básicas. Essa é a abordagem explorada pelo Banco do Canadá, que diz estar levando essas considerações de privacidade em consideração. Bom, sabendo disso, quais indústrias poderiam ser perturbadas pelos CBDCs? Bom, para começar, sem dúvida, as empresas de pagamento. Essas moedas digitais poderiam eliminar completamente as empresas de pagamento da equação. O Yuan digital, por exemplo, é projetado para mover dinheiro de A para B instantaneamente, eliminando a necessidade dos sistemas de pagamento eletrônico privados. Em outros lugares, as CBDCs podem ser projetadas para funcionar como empresas de pagamento privadas ou para substituí-las completamente, como seria o caso na China. E se for este último, isso seria uma má notícia para empresas como Block, PayPal, Mastercard, Visa e Global Payments. O segundo prejudicado, os bancos tradicionais. Uma corrida bancária acontece quando muitos clientes, preocupados com a segurança da instituição financeira, correm para sacar seu dinheiro físico de uma só vez. Agora imagine se esses clientes, com um toque de um botão, pudessem transferir seu dinheiro para uma CBDC que está virtualmente armazenada no Banco Central. Isso poderia tornar as corridas bancárias muito mais fáceis e comuns. Não são boas notícias para o setor financeiro. As autoridades poderiam tomar medidas para evitar isso, limitando a quantidade de CBDC que as pessoas estão autorizadas a deter, por exemplo. Mas as corridas bancárias não são o único problema aqui. Mesmo em tempos bons, os depósitos dos clientes, uma fonte essencial de financiamento barato para os bancos, ainda poderiam sair do sistema se as pessoas simplesmente preferissem manter o dinheiro digital armazenado em um banco central. Nesse cenário, os bancos teriam que buscar fontes alternativas potencialmente mais caras de financiamento, o que poderia prejudicar seus lucros. Um terceiro prejudicado seriam as criptomoedas. Uma revolução na moeda digital poderia seguir em duas direções. Na primeira, os reguladores poderiam cada vez mais reprimir o mercado de criptomoedas e promover suas CBDCs como uma alternativa. Em uma situação extrema em que todo o sistema monetário de um país se converte em uma CBDC, o governo poderia proibir as pessoas de usar criptomoedas. Esse cenário seria ruim para os preços das criptos e para as ações de empresas expostas ao mercado mais amplo de criptomoedas, como a Coinbase. No segundo cenário, a aceitação governamental de uma CBDC poderia acabar impulsionando acidentalmente o mercado de criptomoedas. Por um lado, as criptomoedas como o Bitcoin têm um fornecimento limitado, que em teoria as torna uma boa reserva de valor. O fornecimento de CBDCs, por outro lado, poderia ser constantemente inflacionado pelos governos, corroendo o poder de compra dessas moedas digitais. E além disso, as CBDCs amplificariam um dos principais atrativos do Bitcoin, o anonimato para o usuário. Isso porque elas seriam controladas pelo governo, enquanto as criptomoedas operam em sistemas descentralizados, fora do alcance governamental. Se a pressão em direção às CBDCs fizer as pessoas sentirem que estão perdendo sua privacidade e liberdades básicas, isso poderia realmente levá-las em direção às criptomoedas anônimas e descentralizadas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Quem gostou, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você se cadastrar na corretora Zero Market. Nela você vai ter acesso ao mercado Forex de criptomoedas. Valeu!